motivos que não dá para vir. Eu sei que tem, sim. No início eu falei de que houve momentos em que eu não estava vindo. Isso era quando eu não era pastor. Como pastor também já houve momentos. Minha escala, quando eu trabalhava na portaria do hospital e caía no dia do culto e eu não conseguia trocar com meus colegas de trabalho, mas eu sempre buscava alguém para trocar. Deus estava vendo, queridos. Deus sabe. Ele sabe das minhas limitações, sabe das suas limitações, mas que nós venhamos nos apresentar a Ele com corações sinceros. A Bíblia diz que um coração sincero e contrito o Senhor não despreza. Aleluia. E Pedro aqui tem suas experiências andando com o Senhor. O Senhor chama eles para quê? Para treinar. Jesus não mandou, disse, vai lá de qualquer jeito. Lá tem isso e isso. Não, ele disse, vamos. Jesus estava com eles, mas eles estavam em treinamento. Era para Pedro e os discípulos mesmo ter resolvido aquela questão. Aquela tempestade. Não devemos pensar que, porque já temos Jesus, não precisa mais irmos à igreja, orar, ter comunhão com os irmãos. Isso é princípios, queridos. Celebrarmos a Santa Ceia. Participar dos cultos de ensino. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra procede da boca de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ei, isso é algo contínuo. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Isso é bíblico, queridos. Motive você. Levante-se, não deixe essas coisas enganar você. Não. A casa do Senhor deserta. Dia de domingo. Dia de Santa Ceia. Queridos, não deve. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É um princípio. Mas muita gente está sendo enganada, achando que o princípio é deixar Deus na vida de algumas pessoas, Deus não, tem que ver, tem que ser avaliado em que lugar Deus está e se está em algum lugar. As pessoas têm pulado os princípios, correndo atrás das demais coisas e deixando Deus lá escanteado. Queridos, nós temos a semana inteira para trabalharmos. E você pode chegar e dizer, dura essa palavra. E o Senhor vai estar lá. E o Senhor vai estar na sua palavra, na Bíblia dizendo. E vai estar lá na palavra de Deus. Dizendo. Deus vai estar dizendo para os que se foram. A mesma palavra. E para os que ficarem, dizer, vocês não querem ir também não? É Jesus que fala, amém? Mas os que permanecem, se sustenta na palavra também. E diz, para onde iremos nós? Eu lembro que pastor Jorge, nunca me esqueci dessa cena. Pastor Jorge, num culto de terça-feira, onde ele me deu primeira oportunidade para ministrar quando ele me escolheu para estar à frente dessa igreja. Eu lembro que eu sentadinho ali nessa primeira fila e ele me deu uma oportunidade de uma pequena palavra na terça-feira e eu falei sobre esse texto em que o Senhor Jesus estava ministrando e muitos começaram a ir. E Jesus olha para os que ficaram e diz, vocês não querem ir também não? Lembro que Lucas ministrou sobre nesse texto. Lembra, Lucas? Na sua aula prática, onde ele ministrou a palavra no encerramento, na conclusão do Rema Brasil em Arco Verde. Ele ministrou em cima desse texto.
E quando eu ministrei, pastor Jorge e Vanessa se quebrantaram diante da palavra. E veio, pastor Jorge disse: a minha alma queria dizer que eu tinha me enganado e escolhido a pessoa errada. Mas o Espírito confirma com o meu espírito que eu fiz a escolha certa. Sabe, queridos, eu me agarrei a isso. E jamais vou tornar os meus líderes passar para eles que eles se enganaram, a mim escolher, para dar continuidade, o que Deus me escolheu para fazer. Eu não vou dar esse gostinho para Satanás. Eu não vou dar esse gostinho para quem torce contra mim. Um pouco me importa. Queridos, pega essa palavra. Para onde iremos nós? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 11 e 12. Cada um olhe, veja, para que não caia. Ou seja, ninguém está isento de ser tentado. Deixa eu lhe dizer, nós podemos até não impedir de que uma tentação venha, mas nós podemos impedir do inimigo nos derrubar. Ele pode querer tentar, mas derrubar ele não pode. Ele vive ao derredor, porque não pode estar ao redor, porque ao redor é os anjos. Ele vive rugindo como um leão, mas ele não é leão. O leão é quem nos protege. Ele não passa de um gatinho, como disse meu pai. Deus é bom e o diabo não presta para nada. Para onde iremos nós? Aí Paulo vai e continua dizendo no versículo 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas contudo o Senhor lhes dará o escape, para que podeis suportar. Eu decido escolher o escape, ou permanecer na tentação, ou até mesmo cair. Não é o diabo que escolhe que eu e você vai cair. Aleluia! Aleluia! Que nós não fomos eleitos para cair. Nós somos eleitos para viver uma vida de abundância. Nós somos eleitos para desfrutar do melhor de Deus. Nós somos eleitos para fazer o bem. Nós somos eleitos para dar os frutos de justiça. Para dar orgulho ao nosso Pai. Para dar demonstração, anunciar a embaixada celestial. Aleluia, aleluia, aleluia. Teve momentos na vida de Paulo, vou falar um pouquinho de Paulo, depois eu volto para Pedro. Teve momentos na vida de Paulo que ele teve que fazer um esforço a mais. A Bíblia fala lá em Atos, no capítulo 9, verso 22, que as pessoas começaram a razoar, falatório. Fulano, tu viu fulano? Fulano está isso. Fulano agora está assim. Eu acredito nesses falatórios devia sair algumas palavras negativas, porque a Bíblia diz que Paulo se esforçava cada vez mais. Eram palavras, queridos, era zum, 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 que não motivavam Paulo. Sabe por que não motivava Paulo? Porque Paulo precisou se esforçar cada vez mais. Então não dê ouvido a essas coisas. E se certas coisas estiverem acontecendo, chegar ao seu ouvido, se esforce cada vez mais para que você permaneça cada vez mais firme e avance cada vez mais no reino de Deus. Não dê ouvidos a essas pessoas, porque o que motivou Paulo foi o que Paulo falava. Paulo disse: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que motivava Paulo era o que ele ouvia do Senhor e não as críticas das pessoas. O que vai te fazer avançar é o que você recebe da palavra de Deus, e não as críticas, e não o que o diabo diz, é o que a palavra fala ao teu respeito, que você tem e pode. Aleluia! Se você não der glória a Deus, não der aleluia, eu vou dar por mim e por você. Aleluia! Não deixe o diabo brincar com você, o inimigo brincar com você. Não deixe, seja motivado pela palavra de Deus e não pelo engano.
Aleluia. Em Filipenses, no capítulo 3, verso 12, queria que você visse comigo, Filipenses capítulo 3, verso 12. Olha o que Paulo diz, olha o que Paulo falava. Aleluia. Não que já tenha alcançado, ou que ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Nós fomos alcançados para um propósito. Amém? Paulo disse, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, para aquilo para qual eu fui alcançado. Para que nós somos alcançados? Se é chamado, se é ministério, quer dizer, eu mesmo preciso descobrir. E uma vez que você souber, por favor, compartilhe comigo, porque quem mais vai te ajudar a crescer nesse chamado sou eu. Quem mais está interessado sou eu, em proporcionar crescimento na sua vida. Agora, se você ficar longe, não vou poder fazer nada por você, muito menos o Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Paulo fala no verso 3, irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. O que é a sua expectativa? As que estão adiante de você, para que coisas é que nós estamos olhando para elas? O que é que nós estamos perseverando que está diante de nós? Essas coisas estão positivas, estão alinhadas com a palavra de Deus? Essas coisas vão fazer nós alcançar, alegrar o coração de Deus? Não me responda. Será que aquilo que eu tenho almejado vai alegrar o coração de Deus? Aleluia. Se vai alegrar o coração de Deus, você está pensando certo. Você está com a motivação certa. Se você vai ter sucesso, se o seu sucesso alegra o coração de Deus, ei, você está com a motivação certa. Ou seja, a nossa, né? Aleluia, porque isso não me torna isento. Deixa eu voltar para Pedro. Pedro estava indo bem, andando sobre as águas, mas se distraiu e começou a afundar. É o que muitas pessoas fazem no início da fé. Acha que é só um foguinho do Espírito Santo, se empolga, está fazendo rema, está lá todo empolgado. Uhul! Eu sou do exército do Cristo, pode contar comigo. E está lá o professor, você pode, você vai para as nações. Vou, pega essa palavra. Quantos aqui vão pegar essa palavra e vão anunciar, vão saquear o inferno, vão orar por os enfermos? E na matéria de oração, quantos aqui vão perseverar em oração, orar pelas outras pessoas? E chega na terça-feira, está só o pastor Gilson e algumas pessoas, e vem Alex debaixo da chuva. Alex debaixo da chuva. Isso não é um desabafo, não. Não. Eu pego sempre ele como exemplo, que é para motivar você. Porque vou lhe dizer, se você não permitir ser motivado por Alex, você não vai ser motivado por mim, não. Mas a minha confiança, e todas as vezes eu estou aqui, pegando junto com os que estão aqui. Sabe por que Alex chega molhado aqui? Porque as duas mãos dele vêm ocupadas com as bengalas. Porque alguém que tem carro não se disponibiliza para dar uma carona para ele. Aleluia. Mas ele vem. Aleluia. Glória a Deus. Quem mais torce está aqui, Alex, pegando junto com você. Amém, queridos? Então é assim. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são.
por quem eu quero ser motivado? Por Alex ou por Davi? Por Moisés ou por Alex? Eu vou ser motivado por Alex mesmo. Amém? Aleluia. Aleluia. Porque eles eram saudáveis. E Alex está perseverando, está andando em fé. Dá aleluia, dá glória a Deus. Servir a Deus quando tudo está bem é muito bom. Bolso cheio. Muito bom. Quero ver o inimigo tá lá tentando e o cabo lá perseverando. Não abre nem pro trem, carregado de dinamite e com o capeta em cima, fumando um charuto. Deixe-me adiantar. Então estava aqui Pedrão, indo muito bem, andando sobre as águas. Glória a Deus e aleluia, não estou reprovando Pedro, mas queria que você atentasse para esse detalhe que fez Pedro desviar um pouquinho do foco e começou a afundar. Cuidado, esteja sempre atento em alguma coisa ou outra que queira te distanciar do Senhor, ou afundar, ou parar de produzir para o Senhor. Ei, isso não é de Deus. O Senhor vai estar lá sim, para pegar na mão. Mas tem gente que nem a mão estendeu e nem estende para o Senhor. Tem gente que está lá, afundado, e não estende a mão para o Senhor. Graças a Deus que Pedro estendeu, né, irmãos? Aleluia. Passou a noite, em outra ocasião, passou a noite e não expulsou um espírito de enfermidade de um jovem. Lembra lá em Marcos, no capítulo 9? E é chamado de incrédulo. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando sofrereis? Até quando estarei convosco? Eles queriam que Jesus estivesse sempre, mas a igreja sabe que o Senhor está conosco hoje, presente. Aleluia! Mas que temos o privilégio de absorver da videira verdadeira e fazer as coisas acontecer. Aleluia! Chegou a negar Jesus por 3 vezes, não foi assim, Pedro? Tem crente que não está endemoniado, mas está sendo influenciado. Lá em Mateus, no capítulo 16, não precisa você abrir, no verso 23, sei que você conhece. A Bíblia diz que Pedro chegou e disse: que é isso, Senhor? Por ti eu mato e morro. Aí Jesus disse: arreda-te de mim, Satanás, que eu não te conheço. Falou com Pedro? Não. Falou com o que estava influenciando Pedro. Aleluia. Diga misericórdia. O que é que está te influenciando, queridos? Porque o que Pedro estava falando aqui não apoiava os planos de Deus. O que tem nos motivado é para apoiar o ministério de Jesus? Ide por todo mundo e pregai? É servir? O que tem nos motivado? Será que é de Deus? Como eu tenho dito, Deus nunca vai nos proporcionar algo para nós que venha nos distanciar dEle, ou nos fazer com que pare de servir a Ele. Digo a você que estique sua fé, ouse crer em Deus. O Deus que te sustentou no passado vai continuar te sustentando. O Deus que te protegeu no passado vai continuar te protegendo, vai te livrar, vai te guardar todos os dias. Jairo, na trajetória, em busca de um socorro para sua filha, chega alguns incrédulos e diz: ó, não incomoda mais o mestre, a tua filha já está morta. Aí ele vai e diz, o Senhor na mesma hora volta para ele e diz: não pasme, não temas, não esmoreça. Ou seja, não desista, crê somente. 365 dias está lá para você, independente da situação ou lugar. Se alegre, porque essa palavra está de pé, e passarão os céus e a terra, ela continuará de pé. Com tentação ou tentação, ela vai estar de pé. Com tempestade ou tempestade, ela vai estar lá de pé.
Com gigante ou sem gigante, vai estar lá de pé. Com dinheiro ou sem dinheiro, vai estar lá de pé. Armário cheio ou seco, vai estar lá de pé. Porque Jesus, Ele é a própria promessa. E vai chegar o tempo de abundância. Mas não pasme, não tema. Aleluia, crê somente. Mas não é essa mensagem, não é uma mensagem para te reprovar, para te desanimar, e sim para te motivar, levantar sua cabeça, se alegre, se apegue com mais diligência à palavra do Senhor. Mas talvez, e ela pode ser, e está sendo e será, socorro para muitos. Aleluia, aleluia. Vandelma ministrou hoje pela manhã, e lembro que ela citou uma mensagem muito boa. Ela falou sobre fé, o justo vive por fé. E ela falou de Pedro, que Jesus orou pela fé de Pedro. Abra lá comigo, Lucas, no capítulo 22, veja comigo. Ele diz como é a história, Jesus orou pela fé de Pedro. Não foi para que ele tivesse mais fé, amém? Nós não oramos para que fé venha, porque só há algo que promove fé para um cristão. É a palavra, amém? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Mas olha o que Jesus fala aqui em Lucas 22, no capítulo 22, verso 31. Olha a oração de Jesus por Pedro. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. A minha oração, queridos, é que você não desfaleça. Você que está nos assistindo também, a minha oração é que você não desfaleça. Já somos convertidos, amém? Que não se converteu, se converta. Porque tem pessoas que já chegaram até mim, pastor, fulano não é crente não, fulana não é crente não. Tem que orar para essas pessoas se converterem. Essas pessoas precisam se converter. Mas sabia que às vezes a influência de Satanás na alma dessas pessoas são setas, e essas pessoas permitem e empresta a boca para falar coisas negativas que não é da vontade de Deus. Então, queridos, em nome de Jesus de Nazaré, eu oro que você não desfaleça na sua fé, que você jamais venha esmorecer, que você cresça, que você avance, que os teus olhos do seu entendimento sejam iluminados e abertos, e a luz do Evangelho resplandeça cada vez mais, e você entenda qual é a verdadeira vocação do seu chamado, do que Deus tem para a sua vida. Que você entenda de uma vez por toda, que o poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, seja manifesto na sua vida. Jesus está querendo que seja manifesto, que se manifeste na minha e na sua vida. Aleluia, olha só o poder de Deus, do Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Paulo faz essa oração lá em Efésios. Aleluia. O reino de Deus jamais irá se adaptar ao sistema deste mundo, como Deus incentiva, Paulo incentiva lá em Romanos no capítulo 12, verso 2. Jesus também faz essa oração lá em João: Pai, eu oro não para que os tire do mundo, mas que livre os guarde do mal, porque do mundo eles não são. Nós não somos do mundo, queridos. Não devemos nos moldar nem nos adaptarmos. Tem gente que acha, parece que pensa que quando Paulo fala, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação,
Paulo se moldou a situação. Não, ele mesmo escreve que nós não devemos nos conformarmos com o sistema desse mundo. Ele desenvolveu uma maturidade. Amém? Eu declaro maturidade na sua vida, na minha e na sua vida cada vez mais. Aleluia, aleluia. Queria chamar o ministro de música. Mas quando Pedro é cheio, voltando para Pedro, quando Pedro é cheio do poder do Espírito Santo, ele começa a amadurecer, ministra como um homem de Deus, um homem de fé. E as pessoas reconhecem, lá em Atos no capítulo 2, lá em Atos no capítulo 3, as pessoas reconhecem, quem é esse? Pedro ministra como um homem grande. E eles reconheceram que verdadeiramente Pedro esteve com o Senhor. Aleluia! Aleluia! Paulo escreve a Timóteo: ei, medita nessas coisas, persevera, protege a doutrina, porque você falando aos outros, assim, vai ser salvo, você vai salvar tanto a você, quanto aos que te ouvem. Digna essa palavra de toda a aceitação. Amém? Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Pai. Eu creio, queridos, em tempos melhores na minha vida e na vossa vida. Tempos de abundância. Queria chamar a Ingrid, ela vai estar ministrando. Se foi alcançado pela palavra de Deus. Então, queridos, nós estamos... hoje eu pedi para que fosse transmitido os cultos por causa da chuva. Mas, dependendo das circunstâncias, eu vou pedir para os meninos enviar essas mensagens. Nós vamos gravar elas vão ficar arquivadas. Vai ser enviada para uma pessoa que não veio ao culto por causa de alguma coisa, uma dificuldade, uma coisa ou outra. E nós iremos enviar no privado para essas pessoas. Nós não vamos liberar ela ao público, assim. No dia de culto, não. Sabe por quê, queridos? As pessoas estão fazendo publicações aí de festas. Toda semana. As pessoas estão indo. E não é justo a casa do Senhor ficar deserta. Não vamos deixar a casa do Senhor deserta. Disse Jesus, a casa do meu Pai, o local que foi escolhido para congregarmos, é casa de oração. Amém? Há princípios nisso. Salmo 133. Quando você vê eu mandar para você, Salmo 133 e Hebreus 10, 25. Eu estou dizendo, ei, venha, amém, mas é por amor a você. Porque Paulo escreve, eu vos escrevi, temendo que o inimigo, o tentador, vos enganasse, assim como fez com Adão e Eva, e o nosso trabalho viesse ser em vão. Sabe, queridos, faz 10 anos que nós estamos aqui, e eu não quero que o meu tempo passado por aqui tenha sido em vão. Eu quero ter orgulho de vocês aonde quer que eu faça chegar. Assumi uma igreja assim, entreguei uma igreja do Senhor assim, a igreja é uma bênção, a igreja de Buíque. Amém? Aleluia, glória a Deus. Tenha uma semana abençoada na prática dessa palavra, amém?